Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Clodomiro Banvart, e nós estamos começando o mês de agosto. Todo mês de agosto traz algumas mudanças na minha vida. E essa mudança está relacionada ao fazer o aniversário, né? Eu faço aniversário logo mais, no começo de agosto, e todo começo de agosto eu invento de fazer algo diferente para marcar esse momento, né? Essa passagem do tempo. E fazer aniversário é uma coisa boa, por um lado você tem a gratidão por mais um ano de vida, mas por outro lado também aquela noção da brevidade da própria vida, a brevidade da própria existência. Eu lecionava semana passada no curso de pós de Ciência da Religião e relembrava com os alunos aquele tratado sobre o tempo de Santo Agostinho que está lá na obra dele, As Confissões, uma obra que foi escrita no ano de 400 depois de Cristo. E o Santo Agostinho diz, né? Em relação ao futuro que não veio, nós temos uma expectativa. Em relação ao passado que já se foi, nós temos apenas lembranças armazenadas na nossa memória. E lembranças que são muitas vezes sepultadas pelo próprio esquecimento. Então, entre o futuro e o passado, nos resta apenas o presente. Agora é interessante que muitas vezes as pessoas falam assim: olha, você tem que usufruir o presente, tem que aproveitar o presente. Mas veja, o presente é justamente essa intermediação do futuro que passa pelo presente e vai se acomodar no passado. E essa passagem é muito rápida, né? Quando eu comecei o vídeo, eu estava no presente, o começo do meu vídeo já está no passado. Então a passagem do futuro que passa pelo presente e vai para o passado, o presente em si é instantâneo. E aí fica aquela questão, como que a gente pode aproveitar o presente se a gente não consegue, né, como água, né? Você tenta pegar água pela mão, ela vaza. Então é difícil a gente capturar esse momento presente. Existem aí pessoas que dizem, né, o importante do tempo não está na duração do tempo, mas está na intensidade com que nós vivemos a temporalidade. Na intensidade no sentido de força, de vigor, de vibração, daquilo que nós fazemos e que atribui sentido à nossa vida, que atribui valor à nossa existência e que, portanto, nos dá essa alegria de viver e de existir. E a minha alegria, né, o meu existir, de certa forma, realizado, meio acadêmico, está no texto, está na escrita, está na leitura, está no ensinar. E eu estou aqui com material, né, preparando um novo livro. Né? Eu estou aqui correndo para poder entregar esse material para a editora. A Michelle, a minha esposa, dona da Engenho das Letras, criou essa editora há 2 anos e ela é muito rigorosa, né, no processo de preparação de um texto. Então eu estou aqui me batendo nesses dias para poder entregar o melhor que eu tenho para ela e certamente ela vai fazer a preparação do texto. E aí então aquela expectativa de retorno, porque quando volta o texto, né, vai com certeza voltar com um monte de observações e para quem já editou livro com a Michelle sabe disso, né? Vem com várias observações importantes. Para quem escreve é muito bom, né? No sentido de melhorar, de aperfeiçoar o texto, de aperfeiçoar a escrita, mas sempre aquele trabalho, né? De refazer o texto. E aí depois que o texto está preparado, vai para a correção ortográfica e novamente volta com observações. Né? Isso é bom, o texto vai melhorando, ele vai aperfeiçoando, vai tornando um texto mais limpo. Imagina você pegar esse monte de papel aqui, um monte de observações, olha aqui, ó, cheio de coisas anotadas para fazer, e depois a pessoa recebe um livro, né, bacana, bem organizado, aquela capa bonita, o texto impecável, mas não imagina o trabalho que tem para chegar a esse ponto final. Né? Então, depois da correção ortográfica, a gente submete o texto à diagramação. Né? Quando ele vai para a diagramação, ele volta de novo e o autor é obrigado, junto com a editora, a conferir se não houve nenhum erro, né, no processo de diagramação. E às vezes no próprio texto diagramado encontra-se novamente erros. Então, por isso a necessidade de uma nova leitura depois do texto diagramado. E aí quando o texto vai para a gráfica, né, tá tudo prontinho, vai para a gráfica ainda encaminha um boneco
para que a gente faça a última leitura, a última checagem, para ver se de fato não encontra erro algum. Então veja, é um processo longo, é um processo demorado, né? É um processo de lapidação do texto e de correção, de organização, para que tenha aquele formato bonito, né? Ao final, quando o livro está pronto, que vai para o lançamento, que a pessoa recebe aquele material, fala, poxa vida, né? Tudo bonito, mas não imagina esse processo todo, que é um processo longo, penoso e demorado na elaboração de um livro. Mas é isso. Estou preparando um livro com textos simples, eu diria simples, voltado para a política, e eu estou pensando aqui, né? Vou sugerir para a editora um título. O título que eu sugeri é esse aqui: Política sem ofensa, por gentileza. Ou Política, por gentileza, sem ofensa. Uma forma da gente poder discutir política, do que eu já venho falando há muito tempo, discutir política num tom civilizado, né? Sem necessidade de ofensa, sem discursos de ódio, mas enfim, fazer uso do espaço público para que nós possamos debater os problemas da coletividade, os problemas, as demandas da sociedade. Obviamente, nós temos várias perspectivas ideológicas, várias maneiras de enxergar o encaminhamento desses problemas, mas a gente tem que fazer isso de uma maneira civilizada. A política é um espaço do debate civilizado, é um espaço do consenso, muitas vezes precário, mas é o consenso que permite que a gente possa avançar nas demandas que a própria sociedade impõe, né? Nós devemos afastar o discurso de ódio, devemos afastar as fake news, devemos afastar qualquer espécie de mentira, porque isso não é importante e significativo para o debate.